Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. Hoje a gente vai falar, eu deixei o dia para a gente poder falar hoje sobre democracia. Eu acho que é um momento oportuno. Vamos falar um pouquinho também de literatura, mas literatura é um assunto que cabe dentro dessa pauta da democracia e eu acho que a gente precisa debater, discutir, pensar, criar um pensamento novo, entender quais são os lugares de bem comum que toda a sociedade deve ocupar, né? E deixar um pouco de lado esse revanchismo que a gente tem vivido nos últimos tempos e discutir o processo democrático com muita clareza, com muita calma, porque a gente está vivendo ataques homéricos, violentíssimos às nossas liberdades, não só liberdades individuais, mas as nossas garantias constitucionais, né? É muito importante que todos nos acompanhem e também formem a sua opinião, né? Vocês podem estar em contato com a gente através do culturageral.com.br, aliás, culturageralnl@gmail.com.br. Pode entrar na nossa página também, no YouTube, fazer os comentários nos vídeos, né? Você vai lá, o Cultura Geral NL, no YouTube, você vai conseguir acessar e pode fazer os seus comentários na barra de comentários de cada vídeo. Pode aqui mandar o e-mail aqui para tvbanqueta.com.br também, para a gente poder sugerir pauta. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo aí de interlocuções limitadas, a gente precisa abrir cada vez mais o leque e abrir cada vez mais a cabeça para discutir um país novo, um movimento novo, um mundo melhor e um mundo novo, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Cultura Geral e é sempre um prazer fazer o Cultura Geral, principalmente quando é ao vivo, né? Hoje nós estamos recebendo aqui meu amigo Kim, né, contemporâneo da Milton Campos. O Kim, seja muito bem-vindo aqui e falar da democracia já é gostoso, né? Mas a gente tem vivido assim um desafio democrático muito grande, né? Seja bem-vindo, Kim. Exatamente. Primeiramente, boa tarde, Betão, boa tarde aos telespectadores. E realmente, acho que não só no Brasil, talvez na América Latina como um todo, a gente tem passado por um desafio democrático muito grande. Saber como convergir as diferenças ideológicas, né, conversar e propor soluções mesmo diante desse contexto. Esse tem sido o grande desafio aqui no Brasil e eu tenho reparado que na própria América Latina a gente tem passado por situações semelhantes. Uhum. Manter a democracia vai ser um desafio para a gente, Kim? Como é que você pensa isso? Eu imagino que a democracia brasileira agora, né, já prestes a completar, digamos, 31 anos, né, com o aniversário agora da Constituição Cidadã em 5 de outubro, ela está se consolidando. Ocorre que esse processo de consolidação, ele necessariamente passa por esses enfrentamentos entre grupos distintos, né, de ideologias muito marcadas. Aqui no Brasil tem acontecido, de fato, esse enfrentamento, sobretudo, entre uma parte mais polarizada à esquerda e uma parte mais polarizada à direita, sejam governistas, né, no caso do âmbito federal, e opositores, mas isso, pelo meu entender, é natural do processo democrático. Isso aconteceu também quando o governo não era um governo dito de direita, né, quando era um governo de esquerda, houve também essa distinção marcante no país, mas que, mais uma vez, digo, no meu entendimento, tem contribuído para que a gente avance democraticamente, possa construir melhores discussões, melhores projetos de país. O Kim, você tem notado um descolamento de uma certa parte da classe política, da população brasileira? Você tem notado isso? Bastante. O Brasil, inclusive, a gente, quando lê alguma reportagem, quando acompanha mesmo também lá no próprio site da Câmara ou do Senado, né, eventuais projetos de lei, a gente nota uma crise de representatividade, né? Aliás, se fizéssemos isso
em relação à própria Assembleia Legislativa daqui de Minas, imagino que nas demais unidades federativas, né, e inclusive aqui nos municípios, né, seja Nova Lima, Belo Horizonte, a gente vai notar que o interesse, né, dos políticos, dos agentes políticos, não está tão próximo assim do interesse da população. Muitas vezes, claro, né? Felizmente existem exceções. Eu lembro que, salvo engano, em 2015 ou 2016, eu pesquisei a respeito do tema que estava tentando ser definido na Câmara a respeito do conceito de família. Se esse conceito de família seria apenas homem e mulher, ou se poderia ser um conceito mais abrangente, né? Homem com homem, mulher com mulher, um conceito, digamos, mais coerente com o respeito que a gente busca em uma democracia, em um Estado democrático de direito, né? Quando eu acompanhei a pesquisa, eu pude notar que a maior parte da população, naquele momento, estava tendendo a uma resposta mais abrangente de fato, o que é positivo. Uhum. Entretanto, a atividade legislativa tendia para o outro lado, naquele momento. Então, assim, eu vi nessa situação, na prática, a diferença, ou melhor, o distanciamento entre o brasileiro e seu representante. Mas, como eu já disse, né, isso acontece tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual e também na esfera municipal, infelizmente. O que a gente precisa, então, é chamar a responsabilidade para nós mesmos, porque nós, enquanto cidadãos, a gente tem a obrigação de fiscalizar os nossos representantes e cobrar deles posturas, porque eles não podem chegar lá e agir em interesse próprio. Eles têm que respeitar o poder do voto que foi conferido a eles, né, na eleição e tudo, e promover políticas coerentes com aquilo que eles divulgaram para se eleger. O Kim, como é que a gente poderia pensar nessas divisões que hoje existem? Você citou aí, por exemplo, essa discussão entre família, uma discussão de família, se ela pode ser se seria uma discussão mais restrita ou mais abrangente, né? Uhum. Se ela abrangeria ali um conceito mais amplo, homem com homem, mulher com mulher. Você nota também, ou você percebeu ou percebe, que essa divisão de pautas, né, quando se fala em bem comum, você abarca todas as pautas. Essa divisão de pautas no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, acaba sendo um prejudicial para o nosso processo democrático, porque cada um defende, cada um puxando, seria que não seja mal interpretado, mas cada um puxando a brasa para a sua sardinha. Então, colocando isso, fica cada um puxando para um lado e no final das contas ninguém consegue a garantia total de nenhum direito. Isso seria um mal democrático também? Seria um mal-estar democrático? Eu não sei se eu chamaria de mal-estar democrático. Mas, assim, claro, é uma situação muito delicada a ser analisada à luz da democracia. Por quê? Primeiro porque o indivíduo em si, ele deve, de fato, ser respeitado, pelo menos na minha defesa enquanto estudante de democracia, enquanto cidadão. O indivíduo é a menor minoria e ela deve ser protegida e respeitada. Isso, para mim, é um fato. Entretanto, para se viver em sociedade, é preciso, nem que seja mínimo, um senso de coletividade. Diante disso, eventuais bandeiras minoritárias, que, claro, né, têm o seu valor, todas as bandeiras têm o seu valor, devem ser discutidas, levantadas, eventualmente propostas, né, para uma maior adesão, elas podem, eventualmente, acabar criando talvez uma trincheira ideológica a outras minorias. Então, às vezes, eu fico tão preso na minha bolha ideológica, talvez minoritária,
que eu não consigo vislumbrar a outra bolha ideológica, também minoritária, algo bom lá. Mas certamente existe. Uhum. Ou, digamos que, possivelmente, né? Talvez seja bom a gente relativizar um pouco nesse caso, porque, infelizmente, a gente tem visto cada coisa aqui no Brasil, né? Mas, nesse sentido, eu compreendo a sua preocupação, mas, mais uma vez, eu levanto que, no meu ponto de vista, trata-se de uma fase do aperfeiçoamento democrático do Brasil. Mais uma vez, relembro, nós temos apenas 30 anos de Constituição Cidadã. Tá certo, né? Nesses 30 anos já passamos por 2 impeachments, né? Vários presidentes, tivemos a experiência né, de vários deputados federais, vários senadores federais, né, cada um com sua visão política, né, trabalhando ou por suas unidades federativas ou pelo povo. Mas ainda falta muito para a gente aprender, ainda falta muito para a gente apresentar em termos de políticas públicas, em termos de políticas para o país. Ser um país tão jovem é um desafio também democrático, assim, instalar um processo democrático num país tão jovem como o Brasil é talvez um entrave para o desenvolvimento dessa forma de governo? Então, como o próprio Fernando Sabino já dizia, tudo na vida é uma faca de 2 gumes. Por um lado, a gente tem a questão positiva, que ao passo que a nossa democracia, né, instaurada em 88, é jovem, a gente pôde pegar muita coisa já pronta, por assim dizer. A gente tem um modelo ocidental, né, que a gente pode talvez aproximar muito dos Estados Unidos, por assim dizer, né, mas isso também porque os Estados Unidos da América são presidencialistas, mas a gente poderia utilizar a própria Inglaterra como exemplo, né, o próprio Canadá, a gente poderia pegar a Austrália. A gente tem modelos nos quais nos embasar. Mas tem o lado ruim? Tem, porque tudo demanda tempo. As questões humanas, elas exigem essa discussão. A própria democracia em si, ela precisa do debate, do enfrentamento, para que dela possa surgir algo positivo e concreto para a população. Então, assim, tem um lado bom, né, porque a gente pega os bons exemplos e utiliza aqui, mas tem um lado ruim, porque, primeiro, nem sempre os bons exemplos se encaixarão perfeitamente aqui, a gente vai precisar de tempo para saber disso. O debate ele vai ficar mais, inicialmente, né, mais concentrado em pautas talvez mais populistas, mais extremistas, talvez até muito parecido com o que a gente tem hoje aqui no Brasil. Mas, assim, voltando à questão do tempo, ele é que vai tratar a nossa democracia e é ele que está se mostrando como um verdadeiro instrumento que corrobora com o seu desenvolvimento aqui no Brasil. Muito bem, deixa eu fazer um intervalinho, vou tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral, não saia daí. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. A NL Chops é uma empresa inovadora e diferenciada que se destaca mais e mais a cada dia neste tão concorrido mercado cervejeiro devido à alta qualidade do seu chopp e da sua cerveja artesanal. E claro, por ter como princípio a excelência no atendimento ao cliente, entendendo que cada um de seus clientes é único e por isso merece um atendimento personalizado e exclusivo. Ofereça para seus convidados o chopp da NL Chops ou a Zig Zag Beer, a melhor cerveja artesanal da região. Não perca tempo, contrate já a NL Chops. Eu uso nas minhas obras madeira de reflorestamento e reaproveitamento para estar colaborando com o meio ambiente, né? Essa oficina de temperos tem tudo a ver com a Semana do Meio Ambiente,
porque nós estamos usando, né, ervas que nós temos na nossa horta, proporcionando isso para a gente de mais conhecimento, melhoria de saúde. A importância de qualquer centro de educação ambiental é a gente passar às pessoas a importância do meio ambiente, educando-as de forma que elas possam preservar o futuro da nossa criação, né? Então, você tem que preservar o meio ambiente para poder, no futuro, já ter comida, madeira, plantas e oxigênio, para tudo ficar bonito como está agora. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com Cultura Geral, o Kim, essa falta de pensamento crítico e também essa falta do debate, né? Essa troca dos espaços públicos pelo espaço privado, né? As ruas, as quadras de futebol, os campos de futebol que foram tomados por shoppings, foram tomados por uma série de coisas privadas, que substituiu o lugar do debate público, tem feito mal para o nosso processo democrático? Como é que você vê isso? E se esse momento que a gente está vivendo de introspecção tem feito os nossos argumentos, as nossas possibilidades de debate cada vez mais restrita a determinados grupos. Isso é de novo um mal para o nosso processo democrático? Betão, certamente. Claro que, a depender do tema, né, da complexidade, é necessário muitas vezes a gente tirar o nosso time um pouco de campo para a gente pensar, refletir, né, e depois propor alguma coisa melhor, né, apresentar na discussão um argumento mais bem construído. Só que o que acontece no Brasil muitas vezes não é isso. A pessoa sai de campo porque, né, para usar um linguajar coloquial aqui, ela apelou. Uhum. Ela simplesmente não suporta a ideia de alguém com pensamento distinto dela, né, e não quer saber de debater. É como se a pessoa talvez se considerasse um democrata, mas que a democracia não serviria para o diferente, só serviria para o parecido. Só te cortando um pouquinho, Alessandro vai falar, você está vendo que eu falei que você não deixa os outros completar o raciocínio? Mas o Leste fala no livro dele que a democracia hoje virou um estado terapêutico. Então você usa a democracia, você fala assim, eu sou democrático, mas você não debate. Exatamente. Eu sou democrático, mas você não respeita a coletividade. Então isso tudo está dentro desse pacote, que a democracia quase que virou um estado terapêutico também? Concordo integralmente com isso. Uhum. Parece que a democracia se tornou uma palavra com um sentido egoísta, por assim dizer, né? Eu sou democrata, mas as repercussões disso para o exterior pouco importam, né? É isso que tem acontecido, pelo menos aos meus olhos, aqui no Brasil. E nesse caso, assim, eu gosto muito de lembrar um autor que eu gosto, que é o Robert Dahl. Ele põe que a democracia não se trata somente de uma palavra ou de um eventual sistema. A democracia ela tem que ter um ponto valorativo. O que eu quero dizer com isso? Que a democracia ela tem que ter por trás dela uma questão de respeito à diversidade, uma questão de valorização do voto popular, uma questão de conscientização da população. Não basta sair dizendo esse termo por aí à solta e cabum, virei democrata. Não é assim. A gente tem que construir? Isso, exatamente. Existe a parte teórica da democracia, mas ela precisa necessariamente da parte prática, né? E é isso que o Robert Dahl traz, inclusive, no livro dele sobre a democracia. Uhum. Bom, e os aspectos da argumentação? Nós estamos vivendo um momento de não argumentação, nós estamos vivendo um momento doentio da introspecção, de não ouvir o outro, e também da especialização das massas. Cada grupo é especialista em tal assunto, então eu, como especialista de tal assunto, não preciso saber do resto.
também tá nesse rol de entendimento? Na minha percepção, as argumentações assim, políticas, elas têm sofrido um pouco com talvez a expressividade das atuais pautas colocadas aqui no cenário, vamos dizer, pelo menos nacional. Né? Vamos dizer, reforma da Previdência, questão do porte e posse de arma. A argumentação gira muito em torno daquilo, por exemplo, que a mídia divulga pra gente. Então, na hora de discutir um determinado tema, talvez as pessoas fiquem muito presas a essas questões mais, digamos, expostas. Expostas e... eu não vou dizer superficiais, porque assim, são temas também muito... Assim, embora né, existam as pessoas né, totalmente contrárias e outras totalmente favoráveis, né, eu não diria que elas sejam tão assim, superficiais, não. Talvez seja necessário realmente a discussão. Só que, por exemplo, para você analisar melhor a reforma da Previdência, você não pode ter um argumento estritamente sobre a questão previdenciária no Brasil. Você tem que analisar talvez a questão orçamentária, talvez a questão de IDH, sabe, questões sociais que vão além, inclusive, da Previdência. Né? Embora a Previdência, claro, seja uma questão social por si só. Mas, assim, nesse sentido, eu concordo com o que você levantou de os argumentos talvez estarem mais específicos no nosso país, mas eu acho que existe uma justificativa para isso. Não que isso seja positivo, mas, assim, existe uma razão de ser, sabe? Por mais que isso talvez seja ruim. Você havia feito uma outra pergunta? Não, da argumentação tardia. As pessoas perderam a sintonia do diálogo. Ah, sim. Né? O diálogo ele só cabe quando ele converge para aquilo que você, você acredita. Se ele convergir com uma coisa que você te causa dúvida, então você corta esse assunto. Bom, então vamos parar por aqui, porque você tem a sua posição e eu tenho a minha. Isso tem acontecido bastante. E o que me dói mais, Betão, é saber que isso tem se repetido, inclusive, na juventude. Né, atualmente, né, eu já saí né, do meio acadêmico temporariamente, né, mas pretendo voltar. Mas na própria graduação, quando eu ainda estava lá, era possível perceber assim, que as discussões elas só eram válidas quando eram sobre questões assim, talvez mínimas. Porque se fosse para discordar muito, não valeria a pena, né, para determinadas pessoas. Porque para mim, você já me conhece há um bom tempo, não há tantas coisas no mundo que eu goste mais do que um bom debate. Mas isso certamente gera um prejuízo para o Brasil e talvez gere até um problema futuro, já que a nossa geração de hoje, né, que está sendo formada para construir uma sociedade no futuro, né, ou melhorar a atual, não quer saber de discussão, quer saber apenas de ficar no seu meio, naquilo que já está de acordo com os ideais. Só quer formar. Ô Kim, para a gente encerrar, como é que a gente pode ver, como é que a gente pode pensar numa evolução intelectual, né, que eu acho que um dos poucos meios que ainda sobrevive, mas está apanhando também, igual está apanhando muito, né, que é o direito, né, as faculdades de direito, de ciências humanas, mas o direito, ele como ele abrange ali tantas áreas do conhecimento, ele é uma linha de pensamento da área do conhecimento que faz o sujeito sofrer demais, porque você entra em quase todas as áreas do conhecimento: economia, filosofia, psicologia, literatura. Você vai entrando praticamente em todas as áreas, tributária e tal. Então você começa a descobrir o tanto que a gente não sabe. A gente começa a descobrir isso tudo. Isso te faz sofrer demais. Bom, essa talvez seja a única área que ainda faça o sujeito sofrer para aprender. Né? É um desafio ainda, vai ser um desafio daqui para frente conseguir manter esse nível de ensino e um nível de pensamento crítico voltado para essa juventude que está vindo, hein? Será um grande desafio. Primeiro porque, né, como eu já estava dizendo, a juventude parece não querer questionar.
e lá do outro, os professores, né, que estão se formando, né, e que virão também a construir a nova sociedade brasileira, talvez não estejam também tão dispostos assim a propor os questionamentos necessários. Mas talvez como solução seja não assim o governo em si ou eventual partido, não. A solução é o cidadão se conscientizar que ele, enquanto menor parcela da sociedade, tem dever de fiscalizar e de cobrar posturas. Para fazer isso, fiscalizar e cobrar essas posturas, o que ele tem que fazer? Ele tem que justamente estudar, questionar, desenvolver um senso crítico. Porque se não fizer isso, de fato, a gente vai ficar em maus lençóis. Para encerrar agora, de fato, mesmo uma pergunta simples. Filosofia faz o sujeito sofrer demais? Eu acho que faz. Assim, mas sofrer do ponto de vista positivo, por favor. Exatamente. Que para aprender você precisa sofrer, né? Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer essa pauta aqui com o meu amigo Kim. Nem deu para falar em literatura, o assunto rendeu tanto. Acabou que nós falamos de literatura dentro do processo, né? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.